Se você acompanha o Corinthians feminino, você deve saber que muito do seu sucesso se deve a uma pessoa especificamente. Se você não sabe, eu vou te contar nesse vídeo e vou também te contar como começou a história do Corinthians feminino até chegar aos tantos títulos que tem hoje. Então, deixa a curtida aí no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O primeiro time de futebol feminino do Corinthians foi montado lá em 1997. Um time amador, né, que jogava ali principalmente o Campeonato Paulista, né, já desde o seu início já começou disputando o Paulista. Era o time, por exemplo, que tinha a Milene Domingues, né, que depois seria chamada aí de Rainha das Embaixadinhas e tal, que fez seu sucesso principalmente lá fora, mas que esteve no clube até 2001. Entre 97 e 2001, inclusive, foi quando o clube teve seu maior auge daquele tempo, né, daquele período, conseguindo por duas vezes ficar em terceiro lugar no Campeonato Paulista. E por que, né, que esse time não ia pra frente? Principalmente por falta de patrocínio e falta de campeonato. Eu falei que a gente disputava o Campeonato Paulista e era praticamente só. Também havia sido criada, né, a Copa do Brasil, mas já ali no finalzinho, já perto ali do Corinthians encerrar as atividades. Então, faltava competição. Elas jogavam um torneiozinho ali no começo do ano, ficava o resto do ano sem ter o que fazer. Então, não tinha como segurar, né? O time não se pagava, né? Como fora o Corinthians, nenhuma equipe até hoje se paga no Brasil, para falar a verdade. É claro que falta público, né? Mas também faltava estrutura nos campeonatos, né? Os campeonatos mesmo não eram preparados. Como eu disse, tinha pouquíssimos campeonatos e não sustentavam, né? Não conseguiam arcar ali com o nível, né? Que demandava para que tivesse mais público. Então, o Corinthians sai em 2009, já havia algumas equipes se destacando, e dali até a volta do Corinthians, equipes como o Santos, como o Rio Preto, como a Ferroviária, elas se destacaram bastante nessa, né? O Centro Olímpico também surgiu novas competições, como o Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, fora, né, de tudo isso, essas equipes eram quem estavam se destacando, né, aqui no cenário nacional, ainda que muitos dos problemas que eu citei antes continuassem, né? A falta de dinheiro, a falta de premiação nos campeonatos, né? Enfim, e a falta de estrutura no geral. Mas é aí então que a gente precisa falar de um nome. Se você acompanha o futebol feminino, você já ouviu falar. Se não, eu vou te contar agora, que é o nome da Cristiane Gambaré, ou só Cris Gambaré. E por que ela é tão importante a partir daqui? A Cris Gambaré, ela era uma atleta de basquete no passado, depois ela migrou para o futsal, né? E foi através do futsal que ela teve o seu maior contato com o Corinthians, né? E com pessoas ligadas ao clube, que acabou sendo, né? Acabaram levando ela a ser conselheira do clube a partir do ano de 2006, onde ela ficaria, né? Exerceria ali o cargo de conselheira durante 11 anos, sempre muito participativa, né, nas atividades do clube, principalmente no que se diz, né, aos esportes femininos. E em 2016, né, o Roberto de Andrade e o André Sanches chamaram ela, convidaram para que ela fizesse parte do novo projeto do futebol feminino, né? Havia a intenção então de reativar a equipe e chamaram ela para tocar esse projeto, né, para que ela ficasse à frente. E aí, por mais que ela tivesse vontade e quisesse fazer aquele projeto andasse para frente, ela certamente não tinha a experiência necessária, né, para conseguir fazer que aquele fosse um projeto realmente vencedor. Por isso, ela foi atrás de pessoas que conheciam, né? Isso começa com a pessoa que ela chamou para supervisão desse projeto, que foi a Aline Pellegrino, que é ex-jogadora da seleção, campeã pan-americana, né, com a seleção brasileira, e, né, o técnico, o Arthur Elias, que ela foi buscar lá no Centro Olímpico. Tinha sido analista de desempenho e era treinador desde 2013, quando conseguiu, inclusive, o título brasileiro, né, com a equipe dele no Campeonato Feminino. Então, já era um treinador, né, um cara que já conhecia bem ali do futebol feminino. Ela convida ele para ser o treinador nesse projeto e faz uma parceria com uma equipe que já estava disputando a competição. Era uma equipe também que já estava disputando só há um ano,
mas que já tinha alguma estrutura, já tinha uma equipe, um time formado, né? Já tinha alguma noção sobre o trabalho no futebol feminino, que era a equipe do Audax, né? Então, nos 2 primeiros anos, a equipe do Corinthians foi Corinthians Audax, né? Isso foi muito bom para os dois lados, tá? Uma para o Corinthians, né? Porque se junta a uma equipe que já tinha algum conhecimento ali, né? Já tinha participado do campeonato anterior. E também foi bom para o Audax, porque o Audax, por exemplo, não ia ter vaga no Campeonato Brasileiro, né? Porque as vagas naquele ano para o Campeonato Brasileiro feminino eram baseadas no campeonato masculino. Então, as equipes que estavam na elite, né, na Série A do campeonato masculino, eram as equipes que tinham direito a participar do Campeonato Brasileiro Feminino. Então o Dax não ia ter essa liberação, como juntou com o Corinthians, eles conseguiram a participação. Já em 2016, no primeiro ano dessa parceria, e no primeiro ano do retorno do Corinthians, né, a modalidade, isso já gerou bons frutos, né? No Campeonato Paulista, a gente bateu onde a gente tinha conseguido bater até então. Falei, né, os melhores resultados tinham sido lá em 97 e 2001, quando o Corinthians foi em terceiro lugar, e já em 2016 a gente ficou em terceiro lugar de novo no Paulista, conseguiu um quinto lugar no Campeonato Brasileiro, né? Não é um campeonato de 20 clubes, mas ainda assim, para um primeiro ano, né, da equipe, foi um resultado legal. E conseguiu seu primeiro título, né? Foi, acho que o último ano, inclusive, da competição da Copa do Brasil, que eu tinha citado que ela tinha começado um pouco antes do Corinthians largar a modalidade. Esse foi o último ano dela e o Corinthians conseguiu o título, o que foi bom, porque foi isso que deu vaga para a Libertadores no ano seguinte, né? Já que a gente foi só quinto no Brasileiro, mas ter ganhado a Copa do Brasil deu acesso à Libertadores. Foi um jogo muito importante porque a gente ganhou de um dos times que eram os principais times ali da modalidade, que era o São José, né? Você pode ver que até hoje é um dos times com mais títulos, né? Tanto do brasileiro, enfim. Era um bom time, um difícil adversário. O Corinthians venceu empatando no primeiro jogo da final em 2-2 e com uma vitória no segundo jogo por 3-1. Os títulos de 2016 e 2017 são divididos com o Audax, né? Os dois times se consideram campeões, porque foram de fato, tá? A federação aceita que os dois times eram campeões, já que era unificado durante esse período. Então temos dois campeões, né? Corinthians e Audax. Para 2017, o time se reforça, melhora ainda. A Copa do Brasil, como eu citei, ela deixa de existir. No Brasileiro, nós somos vice-campeões e vencemos a Libertadores, né? Na final, que foi contra o Colo-Colo, o Corinthians conseguiu superar a equipe chilena nos pênaltis e conquistar aí sua primeira taça da competição. Também, né, no final de 2017, quando a Cris Gambaré decidiu que era hora de separar as equipes de novo, né? Então, essa parceria entre Corinthians e Audax, ela termina aqui. Então, os títulos divididos acabam aqui, né? Era uma Copa do Brasil em 2016 e essa Libertadores de 17 contam para os dois times. Como o CNPJ principal era do Audax, o Corinthians fica sem a vaga para a Libertadores no ano seguinte, mesmo sendo campeão. E apesar de contar o título, mas eles sentiram, né, naquele momento que era a hora do Corinthians andar com as suas próprias pernas, que já estavam prontas o suficiente. E é isso que elas iam mostrar realmente daí em diante, que o Corinthians já estava pronto para mudar. E ouça aqui, não só a história do clube na modalidade, mas a história da modalidade em geral no Brasil. Em campo, em 2018, a gente é vice-campeão paulista, né? Subiu um degrauzinho, ainda não conseguiu o título, esbarrou ali no Santos. E como a gente não estava na Libertadores, a única outra competição que a gente disputou nesse ano foi o Brasileiro, que a gente conseguiu vencer uma das equipes também, que era das principais, o Rio Preto. A gente conseguiu bater tanto lá fora, né? Venceu por 1-0, e depois no Parque São Jorge venceu por 4-0 a equipe do Rio Preto, levantando a primeira taça de campeão brasileiro do Corinthians, né? Partiu, bateu! Legal! Condição legal da Adriana! Mina contra Mina! E em 2019 seria um ano muito interessante, seria o ano que o Corinthians montaria aquela equipe que passaria a quebrar vários recordes, né, principalmente de invencibilidade, e que cresceria
a rivalidade com a Ferroviária, né? Ali no futebol feminino, talvez uma das principais rivais do futebol feminino, porque foram vários embates com a Ferroviária. O Corinthians foi invicto, né? Por muito tempo e acabou perdendo essa invencibilidade para a Ferroviária naquele ano. Naquele ano que a gente finalmente foi campeão paulista, vencendo o São Paulo na final, também com vitórias lá e aqui, né? A gente vence por 1-0 no Morumbi e 3-0 na Neoquímica, né? Primeira final que a gente faz na Neoquímica Arena em 2019. O passe para Milene, tá dentro da área, o chute! A gente acaba com o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro para a Ferroviária. A gente perdeu, na verdade, com 2 empates para a Ferroviária, foi 1-1 e 0-0, e a gente é derrotado nos pênaltis, né? O título fica com a Ferroviária. E na Libertadores, de novo, o adversário na final foi a Ferroviária, por isso que eu disse que nesse ano cresceu muito a rivalidade entre as duas equipes, já se enfrentavam antes, mas nesse ano, né, se acentuou, as duas equipes fizeram, né, um baita ano, e acabaram decidindo 2 grandes campeonatos, né, o Brasileiro e a Libertadores. Na Libertadores a gente se deu bem, conseguiu o bicampeonato. Né, a Libertadores, que era jogo único, a gente venceu por 2-0 a equipe da Ferroviária. Passe na Vicky, voltou, Juliette recebeu, bateu! Gol! Olha, Cris Gambari, hein? E em 2020 é que o negócio começa a ficar mais bonito ainda pro nosso lado. Por quê? 2020, você bem lembra, foi um ano bem difícil, mundialmente falando, né? Masculino e feminino sofreram com isso também, que foi a paralisação dos jogos, né? Por causa da pandemia, enfim. Mas foi o ano também que o feminino decidiu profissionalizar 100% da sua equipe. Até então, até 2020, não eram 100% das jogadoras que eram profissionais, né? E da equipe em geral. Então, a partir dali, todo mundo era profissional. É o primeiro clube no Brasil a fazer isso. E não só no Brasil, mas na América do Sul. Pra você imaginar a grandeza disso, né? Eu tô falando que outros clubes dominavam o esporte, dominavam o cenário, né? O Santos, por muitos anos, dominou, por exemplo. E outras equipes, né? Como o Rio Preto, já com uma estrutura bem menor, o São José, a própria Ferroviária, né? E nenhuma equipe até então tinha 100% do seu time profissional. O Corinthians é o primeiro a fazer isso em 2020 e a crescer tudo isso, né? A entregar salários melhores, né? A colocar tudo na folha num ano que foi muito difícil, né? Eu acho que talvez fosse até mais fácil colocar para 2021, jogar para 2022, mas eles decidiram manter essa decisão ali, né, naquele momento, e isso foi muito importante, né? Até para a segurança daquelas jogadoras que ficaram alguns meses sem jogar, né? Já, como eu disse, já era uma dificuldade, os campeonatos já são menores, já acabam antes, mas segurou essa bronca, né? E conseguiu manter aí o time 100% profissional, né? Fazer a primeira equipe 100% profissional, o que é muito importante. Como eu disse, foi um momento que a gente parou de fazer história só no clube, mas também no futebol feminino no geral. E aí a gente também, citando de novo a Cris Gambaré aqui, fala das outras lutas, né? Que tem tanto para que tivesse mais campeonatos, para que fossem campeonatos mais longos, calendários, né, mais cheios ali, para que elas pudessem jogar o ano inteiro. Além da briga, como eu tinha falado antes, muitos dos campeonatos até então não tinham premiação, certo? Você era campeão da Libertadores, do Brasileiro, e não recebia nada, era só o troféu mesmo, né? O que é legal ganhar troféu, mas eu acho que não paga as contas no fim do dia, né? Só por ali é que muita briga do Corinthians, né, envolvido nisso, o que é muito legal, né? Uma coisa que a gente cobra às vezes do time fazer no masculino, da gente brigar, de ir pra cima de uma Comebol que sempre tá atrapalhando, né? Eu acho um futebol brasileiro em geral, né? A gente é sempre prejudicado, principalmente na Comebol. A CBF é uma bagunça e a gente vê que muitos desses os times eles são pouco unidos, né, na hora de brigar, e mesmo individualmente, né, falta um pouco de garra de brigar, e o Corinthians no feminino fez muito isso com a Cris Gambaré. O esporte, ele nunca é feito de uma equipe só, né, e isso aqui é muito interessante. Você percebe que conforme os anos vão passando, mais os rivais vão aparecendo. Eu falei que a Ferroviária era muito grande, e hoje você vê mais escutado o Palmeiras, o próprio São Paulo. Por quê? O Inter também chegando, porque conforme um vai se destacando, os outros também, a própria torcida, né, adversária, ela cobra dos seus times para que tenham equipes competitivas naquelas modalidades, né, porque a gente é rival do Palmeiras onde tiver, se tiver um campeonato de
de bolinha de gude amanhã e tiver Corinthians e Palmeiras, né, a gente é rival, do mesmo jeito que é no campo. É claro que isso estimula as outras equipes e isso é bom pro esporte no geral, né? Ter um Corinthians e Palmeiras disputando para valer um campeonato no feminino, isso é muito bom pro campeonato, dá visibilidade. Você tem estádio cheio lá e aqui, e isso é muito bom. Em 2020, né, a gente não venceu a Libertadores, mas ganhou o Campeonato Paulista, vencendo a Ferroviária na final por 3-1. E por 5-0 fora de casa, né? A gente conseguiu resultados expressivos, né? Já naquele ano. Gabi Nunes vai carregando no passe pra Grazi. E depois venceu o Campeonato Brasileiro. Dessa vez a final foi contra o Avaí Kinderman, né? Foi um 0-0 lá fora. E na volta aqui em São Paulo a gente venceu por 4-2, conquistando o nosso bicampeonato, tanto paulista como brasileiro naquele ano. Muito bem, recebe o bolão, posição boa. Em 2021, a gente ganhou o Campeonato Paulista, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro naquele ano. O Campeonato Paulista foi contra o São Paulo, a gente perde o primeiro jogo lá no Morumbi por 1-0 e reverte o resultado com 3-0 na Arena, né? Um jogo emblemático, né? Um jogo que não era para ser na Arena, era para ser na Arena Barueri, já tinha até uns compromissos do clube decididos que não ia dar para usar. O Corinthians consegue reverter aquilo e fazer a final em casa, e a gente consegue reverter também o placar com um 3-0, né? Muito bom, sobre o São Paulo, que, como eu disse, já é uma equipe que já vinha participando antes também, mas que começa também a aparecer e montar equipes mais competitivas, muito por causa do sucesso do Corinthians. Como eu disse, é sempre positivo, né? Deixa a competição no nível mais alto e melhor, de tanto trazer mais público, né? Claro que um Corinthians e São Paulo, um Corinthians e Palmeiras, sempre vai ter mais público, né? E vai ter mais interesse pra cima daquele jogo. No Campeonato Brasileiro, a gente vence o Palmeiras, vencendo por 1-0 o primeiro e 3-1 na volta. E a Libertadores foi em cima do Santa Fé, vencendo por 2-0. Vem Tamires, que passe é esse? Portilho! Já o ano de 2022, né? A gente ainda tá terminando aqui o ano de 2022, Corinthians disputando de novo, né? Todos os títulos, disputando ali de igual para igual, em finais de campeonato, já ganhou a Supercopa esse ano. E 2022 é um ano muito importante, porque a gente continua fazendo história. Então, esse é o primeiro ano que uma equipe feminina consegue ser autossustentável no futebol. Outra coisa, hiper positiva, porque é sempre um problema você depender de outra modalidade para sustentar o seu esporte, né? Que é o caso de todas as outras equipes do Brasil, né? Para o Palmeiras funcionar, para o São Paulo funcionar, depende da equipe masculina conseguir, né, rendimento suficiente para arcar. É claro que a equipe masculina de todos esses clubes consegue arcar, mas é muito mais interessante que as equipes consigam se manter, né? Mostra que elas estão numa evolução grande, né, a ponto de ter uma estrutura própria. É o caso do Corinthians feminino a partir desse ano só, né? Como eu disse, há pouco tempo começou a ter premiação, as premiações estão crescendo ano a ano, mas ainda são muito pequenas, né? Mas o Corinthians, por exemplo, ele tem uma ampla adesão da torcida, isso já desde os anos anteriores, né? A torcida sempre vem engajando e isso também vem crescendo muito mais nos últimos anos. A torcida do Corinthians já tinha um carinho, né? Mas isso também vem aumentando conforme, porque vê o resultado da equipe, né? Vê que é um trabalho sério, vê que é um trabalho que está se desenvolvendo bem. A equipe acaba, a torcida, né? Acaba aderindo mais ainda, né? E, como eu disse, essa equipe autossustentável também se dá a até ter próprios patrocinadores, né? A gente tem ali um patrocinador que é só do futebol feminino, não é do masculino. E, além, é claro, tem patrocinadores que são dos dois, né? Caso da Nike, né? Do material esportivo. Mas ter patrocinadores próprios também é muito interessante, né? Mostra que existe uma visibilidade grande para aquele esporte, né? Que há um grande interesse. Então, esse ano, né? A expectativa já é que aquilo que é arrecadado com o futebol feminino cubra, né? E até sobre um pouco, né? Do que é o gasto com a equipe, né? Para manutenção da equipe, salário das jogadoras. E já dê até um pouco de lucro, né? Um superávit ali, mesmo que pequeno. Mas isso já é muito importante, já mostra o tamanho da evolução, como eu disse de novo.
é a equipe pioneira, a primeira que consegue tal feito nesse esporte, e por isso que a equipe é referência, tanto aqui dentro do país, como lá fora, né? Na América Latina em geral, o Corinthians é referência. Na Europa, né, é estudado o modelo do Corinthians, né? Ainda que tenha modelos mais sólidos lá fora, né, já mais estruturados, também é visto, né, porque é um modelo de sucesso aqui dentro do Brasil e que tem tudo para ser internacionalmente, né? A gente já é aqui na América do Sul, né? Ainda existe uma briga para que tenha um campeonato mundial, né, para poder participar. E por isso que eu digo que isso tende a aumentar ainda mais, né? De ser um campeonato ainda mais forte, certo? E um Corinthians ainda mais forte. Mas, diz aí, você acompanha o futebol feminino do Corinthians? Eu sei que é muito bom, né? E o número tem crescido, mas eu queria saber se você já acompanhava, se tá passando a acompanhar agora, né? E o que você espera dessa equipe para os próximos anos. Deixa aqui nos seus comentários. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, né, para que tenha mais vídeos sobre esse tema, né, e vários outros temas sobre o Corinthians em geral. E é nóis. Até a próxima. Vai, Corinthians!